contando um pouco da história do PT, a nível geral, e um pouco da história que é a nível de Alagoinhas. Sim. Para quem não sabe, o PT foi fundado... Olha, eu gosto de história, viu? A matéria que eu mais estudava, quando eu estudei na escola, era história. Eu sempre tirava 10 em história. Sabe por quê? Porque eu acho que você compreender o passado, conhecer um pouco do passado, você não pode conhecer tudo, mas conhecer um pouco do passado ajuda a compreender o presente e melhorar o futuro. a perspectiva de futuro. Então, o passado ele não pode ser renegado ou descartado. Você tem que conhecer um pouco da história. Da sua história, da história daquilo que você gosta. Você gosta de rock? Conhecer um pouco da história do rock, da história da tecnologia, da história do videogame, da história da música, enfim. E aí, por conta disso, eu sempre estudei muito história, eu gosto de contar história. Na verdade, meu sonho não era ir para Petrobras. Eu queria ser professor de história. Porque minha mãe era professora. Cara, mas foda, aí né? Mas aí meu pai deu um cavalo de pau e me botou na Petrobras, enfim. Se fosse meio arriscado a ditadura. Se fosse pelo meu pai, eu tava no Banco do Brasil. Eu acho que se eu fosse uns 2 anos mais velho e tivesse nascido uns 2, 3 anos mais antes, né? Seguramente, eu acho que eu ia ter ido em cana, viu? Imagina, viu? Você tava ali no finalzinho. Eu não tava nem aqui, não. Em cana, porque naquela época era cana, meu amigo. Eu tô falando que você veio no finalzinho. Aí a gente vai e volta. Não, exatamente, que a gente vai e volta. Velho, na época, aqui nas ruas de Alagoinhas, tinha uma pichação, asilo militar. Imagine você fazer uma banda. Aí eu vou ter que voltar de novo na história do rock. Você pegar na década de 80, 1985, 84, quem criou essa banda foi um cara chamado Marcos. Marcos morava no Silva Jardim. Hoje ele mora em Belo Horizonte. O baterista da banda era um cara chamado, mora no Barreiro, chamado... Me falhou aqui o nome. Salsicha, me lembra aí o nome aí. Salsicha? O baterista, mora no Barreiro hoje ainda. Tinha um vocalista que era um camarada chamado Gordo. Gordo, pode que tá com ele hoje. Gordo era chamado de Boca de Lixo. Coitado. E aí, Boa, Gordo. Gordo. O cara chama de gordo e boca de lixo. Essa galera toda, velho, sabe? E aí, agora imagine você. Você tem uma banda com aquelas letras. Asilo Militar. Ataque direto, porra. Em plena ditadura militar. Com os nomes do asilo militar pinchados aqui nas ruas de Alagoinhas. E a polícia querendo descobrir quem era essa banda asilo militar para pegar os caras. Entendeu? Para pegar. Imagina, em plena ditadura militar. Não, nós vamos pegar esses caras. Quem é essa banda dessa banda? Quem é que tá pichando esse nome asilo militar? Então, de fato, a gente correu um risco, né? Porque era plena ditadura. E a ditadura, velho, fez muito mal, né? Perseguiu muita gente, matou gente. E tem gente que fala que não aconteceu, né, porra? Inclusive em Alagoinhas. Torturou gente, inclusive aqui em Alagoinhas. Entendeu? Então você não tinha direito. Você tava passando no meio da rua, você de tatuagem, você de brinco, você de não sei o quê. Vagabundo. Maconheiro. Então, e era assim, um cara usar tatuagem, cabelo grande, um homem com cabelo comprido. Entendeu? Então, a gente não tinha liberdade de ser o que queria ser. O próprio eu quero usar um piercing, quero usar uma tatuagem, quero estar com meu cabelo grande, eu quero, sabe, andar com roupa preta. E o rock veio pra quebrar esses paradigmas aí, quebrar contra o sistema, isso, exatamente. Né, enfrentar esse negócio. Pô, eu quero ser do jeito que eu quero ser. Eu não tenho que entrar em alguma regrinha da sociedade que eu tenho que ser assim, assim. Só pra encaixar, pô. Exatamente, entendeu? Então, mas aí eu acabei dando um pulo pra falar disso, porque para falar da história e da história do PT, né? O PT surgiu na cabeça, olha, podem falar tudo dele, podem não gostar dele, mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que vai demorar uns 100 a 200 anos para ter um outro cara chamado Lula. Sabe? Isso eu concordo. Eu tenho, não, Lula é realmente assim, uma coisa assim, uma pessoa incomparável. Porque você pegar um cara que saiu daqui de Pernambuco, de uma cidade chamada Garanhuns, que eu conheço Garanhuns lá em Pernambuco, passando fome, com a mãe, sem pai, um monte de filho, tudo passando fome, em cima de um pau de arara, descer 3, 4 dias de viagem para São Paulo para tentar
naquela coisa do sonho de que São Paulo era o local que Uhum. gerava Como emprego, que as retirante. pessoas podiam comer e viver. Um cara que estudou menos do que nós todos aqui, ó. Todo mundo estava me assistindo aqui, estudou mais do que Lula. Fez o antigo 4ª série primária. Torneiro mecânico. Entendeu? Foi lá um curso de torneiro mecânico para tentar trabalhar, para arranjar um emprego, Sofreu um acidente. para sustentar. Pois é, então imagine tudo isso desse cara, né? Semi-analfabeto praticamente, do ponto de vista do conhecimento tradicional, Sim. claro. Um cara, inclusive, que não queria ir para o sindicato. Quem levou ele para o sindicato foi o irmão mais velho. Ele não queria saber de sindicato. O mais velho parece que deu um estalo assim na cabeça dele. E esse cara se tornou, né, uma liderança realmente única. Não é no Brasil, é no mundo. Uhum. Porque pegue qualquer líder mundial e compare com a história de Lula para você ver quantos você irá encontrar. Pouquíssimos. Entendeu? Então, e aí esse cara veio em 1978, aqui na Bahia, em um congresso de um sindicato a convite aqui de trabalhadores, curiosamente, do Sindicato dos Petroleiros, em Salvador. Foi aí que você sussurrou, vire presidente. Não, mas eu não estava ali, era menino, né? Mas ele chega nesse congresso e ele faz uma afirmação, uma afirmação seguinte, de que os trabalhadores precisavam de um partido. Não dá para a gente só ficar em sindicato. Nós precisamos ter um partido político. A gente precisa disputar a eleição. Encarar de frente. O trabalhador precisa ter representação no parlamento, nas esferas de poder. E aí, 2 anos depois, com o início da reabertura democrática do país, e naquela época, vocês não lembram? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tinha 2 partidos. Sim, a Arena e o MDB. E o MDB. Pois é, a antiga Arena e o MDB. Então, ou você era Arena, que era o partido de direita, ou você era MDB, que era o partido de esquerda. Então... Curioso isso na história também, né? Bavi. Era Bavi. Não, ou o era MDB, Arena, o ou MDB em algum momento foi o partido de esquerda. de esquerda. Ou era MDB ou era Arena. Ou era Arena. E às vezes tinha uma história também da chamada Arena 1, Arena 2. O que era Arena 1? Que dentro do próprio partido havia uma divisão. E tinha gente que não bicava com o outro e queria sair candidato em detrimento do outro. Foi, tinha, sim. Enfim. Isso rola até hoje, querendo ou não. Aí em 80 começa a reabertura democrática, começa a voltar os exilados da ditadura militar, aqueles que foram expulsos do país, como Leonel Brizola. Olha o PDT aí. Gabeira, lá do Rio de Janeiro, voltou perseguido. Chico Zé Buarque. Liceu, Chico Buarque. Acho que Elza Soares também foi. Caetano Veloso, toda essa galera que foi embora, para não ser morta, preso, torturado. E aí, Lula, em 10 de fevereiro de 1980, vai em Brasília, no TSE, e protocola a criação do PT, Partido dos Trabalhadores. 1980, fez 44 anos agora. A primeira eleição que o PT participou foi a eleição de 82. Em 82 tinha uma eleição municipal. Tá? Aqui, se eu não estou enganado, a memória não falha, tinha um prefeito chamado Miguel Fontes, já falecido. Ele foi prefeito de 78 até 82. Em 82, quem ganhou a eleição foi o Judélio Carmo. Naquele ano, curiosamente, o mandato foi um mandato tampão de 6 anos. Quem se elegeu em 82 ficou 6 anos no mandato. Por que mesmo? Um tampão para casar por causa da Constituição. Tal, para ficar tudo certinho. Para fazer um alinhamento das eleições. E era a reabertura democrática que estava acontecendo. Então, a primeira eleição que o PT participou foi de 82. E o PT teve candidato aqui em Alagoinhas. E aí, tem um quarto fator que me levou para a política do sindicato. Eu morava na Rua A, na casa 12. Na casa 6, morava uma senhora chamada Dona Bernadette, já falecida. E Dona Bernadette tinha 2 filhos. Vanderlei, que era assim da minha idade, mora hoje, se eu não me engano, em Camaçari. E um filho mais velho, uns 6, 8 anos mais velho do que Vanderlei, que era um cara chamado Edmilson Araújo. O pessoal chamava ele de Pretinho. E esse cara, Edmilson Araújo, hoje ele mora em
Aracaju, né? Mas sempre vem aqui em Alagoinhas. Edmilson, para mim, é assim, uma pessoa que eu tenho o maior carinho do mundo. Não é só porque a gente foi vizinho. Edmilson foi o fundador do PT em Alagoinhas. Ele fundou o PT em Alagoinhas. Ele foi um dos fundadores do PT no Brasil, em 80. Ele fundou o PT em 80. Fundou o PT de Alagoinhas. Fundou o PT da Bahia. Fundou a CUT na Bahia. Se mudou para Aracaju. Fundou o PT de Aracaju. Fundou o PT de Sergipe. Fundou a CUT de Sergipe. Foi da direção do sindicato lá dos químicos. Então, Edmilson foi um cara assim, rapaz, um militante, porra, um guerreiro, sabe? E Edmilson me influenciou nesse processo de ir para partido, de pensar na esquerda, no PT, em sindicato. Ele teve essa influência, porque a gente era muito vizinho ali, né? Ele acabou criando essa influência. Então, o PT disputou a eleição e Edmilson foi o candidato a prefeito de Alagoinhas, em 82. Teve, parece que 140, 120 votos. Imagina. Ah, mas na época pode... Não, você vê que não, né? 140. Não. Acho que Alagoinhas já tinha sua centena de mil. Tinha, mas, rapaz, falar em PT naquela época, bicho, você tá por fora. Era assassinato em praça pública. Quantas pessoas foram perseguidas no Brasil afora porque sou do PT? Quantas? De usar o vermelho. De usar um chapéu vermelho como esse. Uma estrela. De usar uma foice e um martelo. De dizer que defende o trabalhador, que luta contra a exploração, que luta contra a fome. Você tá por fora, bicho. Foi loucura. Então, esse cara aqui em Alagoinhas fundou o PT e foi candidato a prefeito. Então, de lá para cá, o PT sempre teve candidatura. Só não um ano. 92. Em 92, nós apoiamos a candidatura do professor Iraci Gama, pelo PSB. E esse O PT ano, disputou em 82 com Edmilson. 88 com um advogado já falecido chamado Périx Magalhães. 92 apoiou Iraci. 96 José Wilson foi candidato, perdeu. 2000 José Wilson foi candidato, ganhou. 2004 José Wilson foi candidato, ganhou. 2008 Leonardo foi candidato, perdeu uma eleição por causa de 752 votos, se eu não me engano, ao Paulo César. 2012 José Wilson foi candidato, perdemos. 2016 José Wilson foi candidato, perdemos. 2020 eu fui candidato, perdemos. E agora em 2024 o PT não terá candidatura. Então, ao longo de 44 anos, o PT só não disputará e não disputou 2 eleições. Mas, ao mesmo tempo, é um partido que tem uma história fenomenal aqui na cidade. Sim. É o único partido que teve um prefeito de 2 mandatos. Joaquim é prefeito de 2 mandatos, mas não pelo mesmo partido. É verdade. Paulo César é prefeito de 2 mandatos, mas não pelo mesmo partido. Só o PT teve um prefeito de 2 mandatos, que foi José Hildo. Nós temos vereadores desde 2001. Elegemos o primeiro vereador em 92, Leonardo. Leonardo foi o primeiro vereador. Depois elegemos de novo Leonardo, Clélio Mendes. Elegemos, aí veio eu, fui eleito em 2004, minha primeira eleição, fui o 3º mais votado. Elegemos Tó nessa mesma eleição. Depois elegemos o professor Miguel. Elegemos Bulldog foi do PT. Mais votado. Foi. Luciano Sérgio foi vereador eleito do PT. E agora, Jússi não foi eleita pelo PT, mas ela... Isso é do B, né? Vai Coligação. passar Mas vai se filiar ao PT, passa a ser a primeira mulher vereadora do PT. Então, de 2001 para cá, o único partido que sempre teve presença na Câmara de Vereadores foi o PT. Sim. Nenhum outro partido conseguiu essa passagem. José Hildo eleito 2 mandatos de deputado estadual. José Hildo eleito agora 2 mandatos de deputado federal. Então, é um partido que tem uma história.